Fala pessoal, vou explicar aqui para vocês, tá, nesse vídeo, o planejamento real de um caso real, certo? Então, o que é que a gente pensou, o que é que a gente fez, quais foram as etapas que esse paciente passou para ter o sorriso transformado. Bom, primeiro de tudo, esse aqui é o sorriso inicial do paciente, tá? É muito importante que a gente entenda alguns aspectos, né? Primeiro aspecto, o paciente tem uma faixa grande de sorriso gengival, né? Então é importante entender que se a gente só faz a resina aqui, por mais que vá ficar bonito, o paciente vai se incomodar com essa exposição de tecido gengival, tá? Além disso, além dessa exposição alta ao tecido gengival, ele tem um alto volume ósseo nessa região, tá? Então, é muito importante dar esse diagnóstico da gengiva, é muito importante entender que não só a gengivoplastia vai funcionar aqui, que a gente também vai precisar de uma técnica mais avançada de gengivoplastia com remoção óssea, tanto no sentido vertical, para devolver o espaço biológico, tanto no sentido horizontal, né, para remover esse alto volume ósseo, tá bom? Além disso, se a gente for parar para perceber, esse paciente tem uma relação um pouco mais classe 2, né? Os dentes um pouco já com volume bom, né? Principalmente os centrais. Então, a gente aqui vai precisar de um clareamento, porque aqui a gente não vai querer muito volume de resina, tá? Aqui a gente não vai querer volumes exagerados de 1 milímetro, 1,5 milímetros, tá? Aqui a gente vai pensar numa resina mais fina e mais um recontorno mesmo, certo, das bordas incisais. Onde a gente vai ganhar mais volume, né, que eu vou mostrar depois no planejamento, vai ser nos caninos e nos laterais, tá? Mas o resto dos dentes a gente vai tentar manter um pouco mais esse volume para não ficar um volume muito exagerado nos dentes, tá legal? Então aqui, ó, depois da gengivoplastia, depois do clareamento também, aqui foi um pós-operatório de 10 dias, acredito eu, e dá para perceber, ó, a redução do volume ósseo, os arcos gengivais bem mais harmônicos e o dente também mais branco, né, mais claro do clareamento. Então aqui praticamente a gente ganhou o jogo, né, aqui praticamente a gente conseguiu adequar o substrato, um substrato bem mais favorável e equilibrar também o contorno e diminuir essa exposição óssea que ele tinha. Bom, após a gengivoplastia, né, o paciente realizou um escaneamento e a gente partiu para o planejamento digital, tá? O que é bem interessante desse caso é que a gente consegue, né, no planejamento digital, saber as espessuras, tá? Então, por exemplo, como eu falei, no lateral, que é o dente que a gente vai ganhar mais volume, vai ter 0,7 milímetros. Então, por exemplo, nos laterais eu já sei que eu tenho que levar dentina em toda a extensão do dente, porque se eu colocar só esmalte vai acinzentar, certo? Então isso aqui é um diagnóstico prévio bem interessante que a gente já tem mais segurança para fazer todo o caso. Então, sem essa distância de cada dente, né? E eu também consigo confeccionar guias e consigo ter uma previsibilidade maior no resultado final. E o planejamento também vai me dar essa guia aqui, ó, a guia incisal, para a gente justamente averiguar o espaço que a gente tem em boca, tá? Então, ela numa vista mais incisal, a gente consegue observar locais que a gente tem espaço e que a gente não tem. Os locais que a gente não tiver espaço, a gente passa uma broquinha ali para adequar e fazer mais um bisel nessa região, tá legal? Então, essa é a importância do planejamento. Bom, e aqui a sequência, né, restauradora, após a gengivoplastia e clareamento. Aqui eu não consegui fazer isolamento absoluto, porque o paciente estava com uma contenção nos dentes superiores, não permitia a passagem toda do lençol, mas eu fiz esse aqui, que dá para controlar bem a umidade, né, o isolamento modificado. Então, ó, após toda a limpeza, aqui eu já tinha passado o ácido fosfórico, certo? A gente faz toda a hibridização e aqui fazendo a camada palatina, certo? E a camada já proximal também, para conseguir definir a altura, certo? E o contorno proximal de cada dente. Então, o planejamento nos guia e já nos dá essa guia palatina aqui, que é bem interessante, tá legal? Então aqui, todo o processo. Aqui já na camada de dentina, percebe que é uma dentina muito fina, onde nos centrais eu não levo no dente todo, só na conexão da interface, tá? E nos laterais, ó, eu levei ela bem fininha também no dente todo, porque eu já sabia que eu ia ter que ganhar mais volume, certo? Tanto nos centrais, nos laterais, quanto no canino também. E aqui, né, a gente tem uma foto, ó, onde a gente consegue ver que some, né, essa interface. Se a gente vê a foto de antes da camada de dentina, ó, essa é a função da dentina, tá vendo? Então a gente aqui tinha uma interface dente e restauração, certo? Então a dentina, ela tem uma capacidade de bloquear, certo? E ó, você não vê mais a interface, tá vendo?
Essa é a principal função da dentina. Não é da forma, não é, estratificar, isso é secundário, tá? O mais importante é você não ver a linha de união, certo? E claro, a estratificação fica muito bonita, né? A gente consegue ver aqui, tá legal? De cada dente, né? Então isso aqui é o detalhe que faz também a diferença, mas a principal função da dentina não é essa. E aqui eu tô usando a Transopal, certo? Da Empras, para dar profundidade, certo? Uma camada aí de efeito bem bacana que dá opalescência e contraopalescência. Camada final, acabamento e polimento, ó. A gente consegue um resultado super natural e harmônico para esse paciente. Se você ver, ó, o resultado final, certo? Se você ver o resultado final dele e comparar com o planejamento, percebe como a gente tem muita similaridade, né? E a gente consegue ter muita compatibilidade do resultado final com o planejamento, né? Então isso aqui para mim é o mais importante, a gente conseguir transferir para a boca o que a gente planejou, certo?